Então, boa noite. Hoje, mais um dia do Encontros Virtuais do blog Estudando no Galpão. Hoje com ela, Sandra Lencastro Lima, Prenda, autora, professora, autora do livro Meu Dançar, que fala sobre o dançar da prenda, esse olhar bem delicado em cima do nosso dançar. Um livro assim que toda prenda tem que ler. E a gente convidou então a Sandra para falar sobre o dançar da prenda e todas as impressões que ela teve também nesse retorno. Ela recém voltou do Festival dos Festivais também, né? Com esse olhar da dança feminina. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Geisa. Muito feliz de estar aqui de conversar contigo e com quem está nos vendo, nos escutando sobre o meu dançar, que é um trabalho que me gratifica muito, que me deixa muito feliz, porque ele fala das sensações que a gente tem ao dançar, e a dança, para mim, é uma coisa muito especial. É algo que me deixa muito bem, que me faz muito bem, né? E eu sempre digo que eu não é toda dança que eu sei executar, mas o que eu sei já é suficiente para me deixar muito bem. E especificamente a dança tradicional gaúcha, ela me traz, como é que eu vou te explicar? Além da sensação gostosa da dança, ela me traz eu tenho um carinho muito grande porque ela traz toda uma história, né? E a história do nosso povo, da nossa gente, a nossa história, dos nossos pais. Então, eu sou muito fã, muito apaixonada, muito dedicada a esse tipo de dança. E a ideia do livro, como é que começou? Foi uma coisa assim que incomodar? Geralmente é algo que incomoda, né? Algo que falta, assim. E na nossa bibliografia, esse olhar dentro do tradicionalismo, né? Esse olhar feminino, a gente tem pouca coisa escrita ainda, né? Ainda bem que está mudando. E aí, como é que foi a ideia? Como é que foi o desenvolvimento? Bom, no início da pandemia, eu estava em busca de alguma coisa para fazer, né? No tempo que a gente teve que ficar em casa, embora estivesse trabalhando em home office, sempre sobra, né? Moramos meu marido e eu só, e a minha filha mais nova, que mora na casa dela, mas passa sempre por aqui. Mas a gente ficava bastante tempo, ocioso não é a palavra, mas assim, sobrava tempo, vamos dizer assim. Esse tempo que a gente dedica às nossas entidades, o tempo que a gente dedica a tanta coisa já estava ocioso. E eu queria estudar, eu queria fazer alguma coisa. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de pesquisar, eu gosto de aprender. Aprender é uma coisa que me estimula muito. E eu encontrei um grupo de pessoas como eu, um grupo de pessoas que amam a dança tradicional gaúcha e que pegaram esse tempo para estudar, aprofundar o estudo sobre elas, que é o grupo do Fala aí Professor, é um grupo criado pelo professor Tony Pereira, e ele juntou, deve ter mais de 100 e poucas pessoas nesse grupo, para discutir as danças de uma forma mais aprofundada. Até porque existem muitas discussões em relação às danças tradicionais gaúchas, né? E aos festivais especificamente, ao Enarte e ao Fegadã, e ao Rodeio de Vacaria também, que tem uma diferença entre o Fegadã e eles. E nós nos reuníamos no início 3 vezes por semana para estudar. Depois a gente diminuiu para 2 e agora nós estamos em uma semana. E esse grupo também diminuiu, né? Porque ficaram realmente aqueles assim que têm interesse, que gostam. Então agora nós somos um grupo menor, o grupo ainda existe, ele é aberto e tal para todos aqueles que participavam, mas as aulas, os encontros têm ficado menores. E a gente continua discutindo. Para te ter uma noção, a gente ficou nesse ano e meio, a gente discutiu dança por dança do manual. E mais algumas ainda que não estão no manual, porque as pessoas acham que são aquelas 25, 27 danças que tem ali. Na verdade, a gente tem quase 100 danças tradicionais gaúchas, que não são dançadas todas, e não estão todas no manual de danças por questões legais.
por questões de propriedade, né? Que essas danças elas são de propriedade de alguém, vamos dizer assim, né? Então elas não são executadas por algum motivo, esse tipo de motivo, na verdade. Então a gente começou a estudar. E a metodologia, eu na verdade, assim, te dizer, eu era a mais novinha, né, no meio, e a com menos experiência, vamos dizer assim, em relação à instrutoria, instruir. Na verdade, eu não sou instrutora, eu sou ensaiadora. Sou prenda, né, e ensaiadora. Eu não sou instrutora de dança. Já pensei em ser e não sei se quero. Não é uma ambição ainda. E a gente começou a discutir. E a metodologia era assim: bom, Geisa, amanhã é a dança da Chimarrita. Então é tu, a Sandra e mais alguém. E amanhã vocês trazem a dança e nos explicam toda a parte de coreografia, toda a parte de interpretação e de harmonia. E depois a gente vai discutir aqui na aula, aí os outros vão fazer perguntas, a gente vai discutindo e vai aprofundando a dança. E a primeira dança que eles me deram foi a Quero Humana. E eu disse, bom, eu estou aqui para escutar, estou para aprender. Não, Sandra, vamos lá, todo mundo aqui é igual, não tem, todos nós amamos dança, vamos lá. Quero Humana, interpretação feminina. E outro colega ficou com interpretação masculina, outro com coreografia, harmonia, tá. E eu fui estudar, digo, o manual não diz nada. Onde que eu vou procurar mais alguma coisa? Os polos irradiadores, a gente estudou os polos irradiadores, de onde surgiu a dança, como surgiu toda aquela função. Catei material, chamei colegas do grupo, me ajudem em material, e todo mundo, cadê material? E o pior era o meu, porque era interpretação feminina. E o que o manual diz? Segura a saia com toda a graciosidade da prendinha, isso que o Paixão Cortes nos dizia, né? Faz meneios, que é uma palavra, né, que não é nossa, sarandeios, tá? Puxa, mas isso aqui não me interessa, isso não... A Sandra, tu me conhece, sabe que eu sou assim, não fecha, não quero isso, quero mais. Aí eu sentei aqui onde eu tô, né, nesse escritório, e baixei a cabeça e digo, eu vou escrever como eu faço ela, como eu entendo ela, como eu me sinto quando eu danço. Tá? Fomos para a aula, e eu digo, bom, não sei o que vai dar isso, mas vamos embora, né? Total. E aí comecei a ler. Quando eu comecei, foram falando, quando chegou a interpretação feminina, eu comecei a ler, o pessoal ficou quieto, me escutando, e eu observando, né? E eu digo, olha, eu acho que eu devo estar fazendo uma bobagem, porque está todo mundo quieto, ninguém se mexe nas cadeiras, né? E aí, quando eu terminei, eles me disseram, puxa vida, Sandra, a gente nunca pensou a dança dessa maneira. Dessa interpretação da Quero Humana, foram saindo as outras, mas para chegar nas outras e chegar no meu dançar, a gente se deu conta de que na literatura sobre a história do Rio Grande do Sul, na história do povo gaúcho, a mulher está nas entrelinhas. E a gente se apega muito à ideia da mulher do século XIX, século XVIII, XIX. E sim, são essas mulheres que a gente representa. Mas a gente se apega de uma maneira, num contexto geral, de que a mulher era submissa. E sim, ela era submissa. Mas, além de ser submissa, ou apesar de ser submissa, ela é um ser humano. E todo ser humano, por mais submisso que tenha, há uma coisa que não se cativa, que é o pensamento. E nem as emoções. Isso não tem como prender, não tem como escravizar, não tem como tirar da pessoa. É algo dela e que, por mais que ela nem perceba, ela está sentindo. Então, eu comecei a buscar isso. Onde é que estavam nos livros que eu tinha conhecimento, né, que eu tinha acesso, a mulher gaúcha? E então, eu procurei em alguns livros. Eu procurei no Sociabilidade do Povo Gaúcho, do Paixão Cortes. Eu procurei no próprio manual, nas duas versões, o azulzinho, que a gente chama, né, que é o primeiro manual, e nas edições, na última edição, na penúltima, inclusive, não foi na última. E
no livro do Tony, do Camilo, que fala de interpretação e fala da parte metodológica da dança. Em outros arquivos, procurei um monte de coisa. Comecei a procurar sobre a mulher. E dentro do grupo nós começamos a discutir a mulher, que nunca tinham discutido a mulher gaúcha na dança. Nunca. E ficava para mim. Tá, Sandra, tu fez isso agora, vamos lá. E ficava para mim. E vou te dizer, com muito orgulho eu fazia isso, porque assim, ó, eu estava me sentindo muito bem com isso. Porque era colocar para todo mundo aquilo que ninguém enxergava nas entrelinhas. Nesse livro, inclusive, deixa eu pegar o nome direitinho dele, porque eu sou péssima para nome de livro, gente. Eu leio os livros e não gravo. É o Aspectos da Sociabilidade Gaúcha. Ele coloca ali, né, e no livro fala as questões da arte, das pinturas do Debré, dos livros de literatura, das pesquisas do Saint-Hilaire, coloca um monte de coisa que já foi pesquisado. Porque eu sempre digo, o meu dançar não é um livro para servir como fonte de pesquisa lá não sei de onde. Ele é a percepção de tudo isso. É uma outra maneira de ler os livros, na verdade. É uma outra maneira de enxergar a história. É enxergar a mulher da história mais profundamente. Então, eu comecei a pesquisar. E eu já tinha algum tipo de pesquisa em relação a isso, porque a Luísa, minha filha mais nova, tinha sido prenda regional, e o tema do ano era o folclore da mulher gaúcha. E a gente precisou fazer muita pesquisa em relação a isso, e a gente fez um trabalho de campo, onde eu pesquisei a minha tia. Eu e a Luísa pesquisamos, porque eu era a diretora artística dela, né? Então, nós pesquisamos a minha tia, uma senhora de 70 e poucos anos, que tem uma história nesse sentido. Uma história nesse sentido da vivência da mulher naquilo que a gente conhece, né? Pelas histórias. Então, eu já tinha alguma coisa. E dali eu fui buscando mais. Peguei o trabalho da Luísa, dei uma olhada, fui mais. E nós começamos a discutir questões de como que era esse comportamento totalmente submisso. Aí eu sempre digo assim, ó, por mais submissa que tu tem neurônios, tu não é uma ameba, tu é alguém que pensa, tu é alguém que reage. E o manual diz isso. Lá no ANU, o manual diz, aprenda a reagir aos sapateios do peão. Ok, reage como? Se alguém reage de alguma maneira, né? Então, reage como? Não nos dizem isso. Não nos dizem se está certo ou está errado. Não nos dizem se é assim ou se não era. E tem vários teóricos atuais e pessoas que estudam as teorias que já foram feitas, as pesquisas do próprio Paixão, que têm opiniões diferentes sobre isso, porque cada um interpreta de uma maneira o que está escrito. Né? Então, tem pessoas que são até radicais na escrita do Paixão Cortes, sendo que o Paixão Cortes, ele mesmo, sempre disse que ele não era o dono da razão, que ele era um pesquisador e tinha muita coisa para ser descoberta ainda, né? E há muita coisa para ser descoberta ainda. Então, essa questão do livro, até chegar ao livro, houve um ano praticamente de discussão sobre como as mulheres reagiam. E esse anacronismo que existe hoje nas danças é o que a gente quer tirar. Porque a gente não faz folclore, a gente faz representação, a gente faz projeção folclórica dentro dos grupos. E essa projeção ela tem que ser o mais fiel possível dentro da história que a gente conhece. Então, a busca por essa ideia da mulher foi o que criou o livro Meu Dançar. Porque eu consegui colocar nele de forma bem resumida e de forma muito clara, porque é um linguajar para quem dança, é um linguajar para quem é do povo, é um linguajar para a criança que está aprendendo, é um linguajar para mim, que sou uma mulher mais jovem há mais tempo, não sou mais velha, sou jovem há mais tempo, que já tem uma experiência de vida que não vai deixar nada dúbio. É assim, gente. Entende? Então, aquilo que se leu, aquilo que se pesquisou, está no livro de uma forma muito clara. E ele surgiu por isso, pela necessidade de entender
Como é essa reação que o manual nos diz? O que é esse doner que o manual fala? O que é essa graciosidade que o Paixão se refere? É dessa maneira que o livro traz. Até o doner eu nunca tinha escutado. Aí comecei a ler o teu livro e tive que procurar o que era, porque eu não sabia. Mas, assim, te confesso que foi a única palavra que eu me deparei, que eu tive que procurar, porque o resto, assim, é uma facilidade para ler o teu livro. A gente senta e daqui a 2 horas a gente já leu todo e apaixonada por tudo ali. É muito bom. E eu acho importante essa visão feminina, porque até assim, todo o tradicionalismo, ele traz muito da história, né? E assim, como é que essa mulher que mal podia falar quando o pai estava junto, como é que ela se comunicava, né? Com os olhares, com os gestos. Então é muito legal, assim, a gente ver essa parte, né? E eu imagino vocês, tu e a Luísa, assim, entrevistando a tua tia. 70 e quantos anos, tu disse? Quando nós entrevistamos ela tinha 72, 74. Por aí, deixa eu ver uma coisa. Hoje o meu pai está com praticamente 81, ela é 3 anos mais nova que o pai, ela está com 78. Aí tu imagina assim, ó, o baile que ela ia quando era criança e depois adolescente e o que é hoje, né? A diferença de tudo que ela passou, assim, né? Então, tinha que ser estudada mesmo, essa mulher, assim. A gente tem que ouvir mais as pessoas, né? Não só quem está agora. O pessoal fala muito assim, mas essa mulher, por exemplo, que é onde foi o início de tudo, né? Minha tia Maria, e ela não é a mulher do século XIX, não. Ela não é a mulher do século XVIII, não. Mas ela tem reflexos da educação desse tempo. E te digo, eu falava com os adolescentes de uma escola, e é interessante conversar com o adolescente, porque o adolescente não tem noção de nada dessa história, ele não tem noção. Ele tem o que está nos livros de história, dos livros didáticos das escolas. Ponto. E olha lá. Né? Então, quando tu leva coisas do dia a dia da tradição, eles se dão conta que eles têm dentro de casa. E outras coisas, eles nunca. Não, o dia que eu falei para eles assim, que eu falei a questão de que a minha mãe tentou fazer um enxoval de casamento desde que eu era pequena. Eles ficaram assim. Uma ficou, se encorajou e perguntou, mas o que é isso? E eu disse para ela, eu expliquei o que era um enxoval. E isso aí, por exemplo, se eu, Sandra, que hoje tenho 51 anos, né? Tive um reflexo disso. Claro, eu já tinha autonomia de dizer não quero, e não quis, né? E deu, né? Porque de saber lá se eu ia casar, né? Eu já tinha este pensamento e a possibilidade de escolha, e era difícil, né? Talvez tu também já nem tenha passado muito por isso. Aí imagina a minha tia, 80 anos, vamos dizer, atrás, quando ela nasceu, a mãe, as tias que criaram ela, como eram, a ideia que tinham. E isso vem vindo da avó que criou as tias, entende? Então, a gente tem reflexos dessa história dentro da casa da gente, e a gente não se dá conta. E aí me dizem assim, ai, Sandra, mas é projetar um tempo tão horrível, tão horrível, sim, mas era a realidade delas. E a gente não vai mudar essa realidade delas. E dentro da realidade delas, elas não eram sempre infelizes. Elas eram criadas para isso, elas nasciam nesse contexto, então elas sobreviviam a isso e muitas delas achavam isso normal. Como eu disse esse ano, Anita Garibaldi, que é, né, uma heroína de guerra e de vida, porque ela também, né, se superou, era uma exceção. Não eram todas as mulheres como a Anita, né? Todas as mulheres da época não se largavam no mundo atrás de um amor e atrás de um ideal político como a Anita. As outras viviam num mundo que era normal. Então a gente tem que entender, como eu coloco ali numa parte do livro, será que essas mulheres, mesmo submissas ao marido, a tudo, no momento da festa elas eram tristes?
A história nos conta, os objetos nos dizem, nos mostram, os objetos que a gente vê nos museus, nos lugares, eles nos mostram que existiam maneiras de conseguir o tal do casamento, que era a meta de uma mulher e dos pais dessa mulher. E aí dizem, ai, mas que horror, nascer para casar. Gente, em época que as pessoas morriam com 50 anos, morriam de velhas aos 50, quando não morriam de doentes antes, o objetivo de um pai era casar uma filha o quanto antes para que ela tivesse condições de viver, né? E elas sabiam disso, elas observavam isso. Então, isso eu tenho conversado bastante com as meninas e os meninos nas escolas e nos CTGs, para que eles se deem conta de que o que é uma coisa horrível para nós hoje, para 90% da população era normal, era natural, e a gente tem que entender isso. Em história, a gente fala que é a história das mentalidades, né? Que é hoje, dia 19, amanhã, dia 20, né? O dia da consciência negra, e às vezes a gente se depara com pessoas falando assim: ah, mas Zumbi dos Palmares também teve escravos. Alguns escravos conseguiam ser alforriados, mas a mentalidade daquela época era diferente. A dinâmica da sociedade era diferente, né? Isso. E aí eu ouço tu falar assim, eu já, né, vou dar um spoiler aqui, né? Eu já assisti a tua palestra nas escolas, que é ótima, e aí tu fala um pouco dos móveis e dos imóveis. Como que essa relação da mulher, né, na sociedade, onde tinha um quarto da donzela, tinha uma cadeira namoradeira, Isso. Que todo mundo sentava, os namorados eram longe, né? E toda essa. Tudo isso vai refletir no que a gente projeta, né, na nossa projeção folclórica dentro das nossas danças hoje, né? Sim. Tu falaste bem, a tua tia não é uma mulher do século XIX, mas é muito. O reflexo tá todo em nós, né? Nossa. Ainda nós temos. E aí, quando tu fala assim, eu tô falando e eles não se dão conta, e aí depois eu começo a falar e eles vão dizer, mas na minha casa. Mas isso. A minha tia também benze, mas a minha tia já fez isso, né? Essas coisas assim. Então, isso é muito bom. E a gente perceber, né, a inserção da mulher e como ela foi conquistando seu espaço, né, dentro do tradicionalismo. Isso é muito importante e reflete na dança, né? Reflete tudo na dança, porque a dança é projeção. E eu digo assim, a gente não... Há pessoas que dizem, Sandra, mas não era assim, não era... Quem me diz que não era? Se tu sabe, a própria história conta que tinham mulheres que escreviam e eram dados pseudônimos masculinos, porque elas não podiam aparecer. Vem aquela coisa assim, romântica, de que os homens iam para a guerra, as mulheres cuidavam das fazendas e dos filhos e não sei o que, não sei o que. Sim, burros, assim, pessoas ignorantes e que não tivessem neurônios conseguiriam fazer isso no meio de uma guerra, manter o patrimônio, cuidar da família, né, tomar decisões. Se elas não tivessem uma inteligência, não consigo conceber isso. Porque história, eu adoro história, eu amo história, eu até não sei até porque que eu ainda não fiz alguma coisa nesse sentido. E eu acho até que eu não faço porque eu seria muito, assim, de questionar essas coisas, sabe? Então, né? Mas, assim, o que eu penso? Não tem como viver, né, sem pensar. A história nos dá um lado heróico e nos dá o lado trágico das coisas. Mas o lado do dia a dia da história, ele está nas nossas casas e nos reflexos que essa história deixa, está nos ensinamentos dos pais, está naquilo que vem dos avós, está nas maneiras até de movimentar as mãos, de falar, no tom de voz, está em tudo, não estão nos livros de história. Então, essas mulheres que eu falo, elas estão em nós. Só que, qual é a importância do livro? Cada dia estão menos. Esta é a questão. E para quem gosta de tradição, e muito além do tradicionalismo,
institucionalizado, para quem gosta da tradição, para quem gosta dos valores que essas tradições nos dão, é importante que se trabalhe isso. É importante que você tenha um livrinho desses 50 e poucas páginas, pequenininho, que a gente lê em 2 horas, mas que é acessível a qualquer nível de instrução, a qualquer pessoa, a uma criança e ao idoso. Entende? Então, assim, esse livro ele cativa por isso, porque ele não é difícil, ele não é para alguns, ele é para todos. Eu consigo trabalhar ele em qualquer ambiente, eu consigo trabalhar ele em qualquer lugar que você goste de tradição. Então, essas questões, assim, de que o romantismo das coisas estão nos livros de história, né? Mas a realidade da história está em nós. Exato. E a escola tem um papel importante nisso, porque mesmo tu não sendo do meio, vamos dizer assim, tradicionalista, tu não foi criado numa família que vá a CTG, por exemplo, ou que até mesmo que nem tome mate, por exemplo, coisa que me chamou muita atenção quando eu morei em Caxias do Sul. As pessoas não tomam mate lá, e eu ficava assim, né? Aí a gente achava uns vizinhos, aí, de onde é que tu é? Ai, de Santiago. Era todo mundo daqui, os que tomavam mate. Mas eles sabem. E a escola, eu vi numa das tuas palestras, um menino que não é do meio, assim, a família dele também não é, muito interessado e perguntando sobre o comportamento das pessoas num baile, da mulher principalmente, né, que estava falando do livro. Sim. Mas assim, ó, para eles imaginarem também tudo isso, né, principalmente quem é no meio, conhecer que aquilo ali faz parte da sua história, né? E eu acho que a gente vem falando isso durante toda a semana com todos os palestrantes, né? Todos falaram. Acessibilidade, ser acessível da prendinha, até o senhorzinho lá do fundo de campo, até a tiazinha ali, vizinha, senhorinha, todos entenderem, todos saberem, né? Todos terem acesso e ser uma coisa fácil, de fácil entendimento, né? A gente incentivar mais essa como é que eu vou dizer assim, essa liberação da informação, assim, né? Isso é muito bom. Na verdade, quando a gente estuda no grupo, a gente estuda fora das caixas. Para nós não interessa se é Fegadã, se é Enarte, se é Vacaria, nós estamos entendendo a dança e o que ela nos traz, o que ela representa, o que ela projeta, justamente isso. Nós não estamos ligados a um festival, nós estamos ligados à dança como expressão, porque ela expressa a história, ela expressa aquilo que tu traz da tua casa. Quando tu vai para um baile, quando tu vai para um baile, vamos colocar assim, né? Vamos deixar no baile. Eu não sei se tu percebe isso, mas eu sou uma pessoa que trabalho com isso, então eu observo muito, né? Eu estou sempre percebendo, observando as posturas ao dançar, as roupas que tu veste, e não é aquela coisa é rico, é pobre, não. É a escolha de cor, é a escolha de tecido, a escolha de comprimento, a escolha até do quanto tu aperta o vestido, do quanto tu não aperta, sabe? Tudo isso diz muito da gente, muito. E essas coisas, assim, a gente não aprende na escola, a gente não aprende, às vezes, dentro de casa, não é natural, então tu não vai ficar dizendo, tu colocaste a cor tal por isto. Não se diz isso, não se faz assim, não se entende assim. Mas eu observo muito isso, porque a arte diz muito da gente. E a escolha de uma roupa, de uma cor, é artístico, é estético, né? A poesia, a literatura, a dança, a chula, a maneira como tu dança a chula. Eu observando agora no festival os chuleadores e olhando o Mário Arruda dançando. O seu Mário Arruda deve ter 70 e tantos anos, dançando com aquela postura
que fala dos chulhadores antes de começar. Aquela declamação diz muito do que era a chula, e ele traz isso. E esta nossa gurizadinha de agora já não traz tanto. Difícil, eu olhei vários chulhadores e observei isso. Eles perderam um pouco a ideia da chula, da dança biriva, da dança dos homens, entende? Dos desafios, mas desafios de sapateio, não desafios de pular para cá, pular para lá, fazer. Entende? Você perdeu um pouco. Não sou contra, de maneira alguma, que tu vá além, senão meu livro nem existiria, entendeu? Mas só que tu não pode perder a essência. A declamação, quando tu olha aquela menina que ganhou lá do Imbororé, foi do Imbororé que ganhou a declamação, a poesia dela, a viagem, quando ela declamou isso para o Cláudio, que poesia linda! Tu observar os gestos, as entonações de voz, as paradas da voz, toda essa questão, tu percebe o que ela quer te dizer, entende? Então, assim, ó, ninguém tem essa ninguém é educado para isso, ninguém na escola não educa para isso. A escola não te educa a prestar atenção nos detalhes, não te educa a prestar atenção nas entonações de voz, nas intenções, e a dança é cheia de intencionalidade, é cheia de funcionalidade. O dia da Feira do Livro, que o Quinto Agito fez, a releitura da Tirando o Lenço, o primeiro dia eu olhei emocionada, o segundo dia eu olhei com observação daquilo ali. E ainda eu conversei com meu marido e disse para ele, hoje enxergo a dança quase pura. Ela só não é pura porque eles foram sugestionados a fazer o que estava no livro. E como eles não conhecem a técnica, eles não fizeram como ela está no livro. Mas a dança quase pura, aquela dança que tu tem a intenção de fazer aquilo que tu diz ali. A intenção da conquista. E ali também tu vê o anacronismo, o quanto eles têm dificuldade de projetar a época, porque eles não conhecem a época. Então, um monte de coisa se observa. E o meu dançar, ele vem para isso, para despertar isso, para ensinar essa gurizada isso. Não tem como essa geração ser como nós éramos. A última vez que eu dancei num Fegarte faz 21 anos. Foi o último Fegarte que eu já dancei Enarte. A última vez que eu dancei no festival foi no Enarte já. 21 anos. Há 21 anos atrás, eu não tinha nenhuma leitura dessa, eu não entendia nada disso, mas eu trazia em mim, e as minhas colegas traziam nelas, a ideia dessa mulher por causa das nossas mães, dos nossos pais, das nossas avós, para trás. A gente ainda tinha muito reflexo. Essa geração já não tem muito. Eu vejo dentro da minha casa, a Fernanda e a Luísa, as minhas filhas, ela tem esses reflexos nas atitudes do dia a dia, porque elas têm a vivência comigo. E eu não estou falando de vivência de CTG, eu estou falando de vivência de jeito de ser, né? Aí tu olha, tem outras meninas que as mães não se ligam, elas não têm esses jeitos, mesmo estando dentro de uma entidade. Então, para elas é preciso ensinar. Então, é bem complexo, Geisa. Olha, o lançamento desse livro, lançou um livro. Gente, por trás desse livro tem muito trabalho anterior e tem muito trabalho para frente. Muito. Ele não é simplesmente um livro para o ego da Sandra. Ele é um livro porque eu quero que a tradição continue. Entende? Então, onde é que eu vou pegar isso? Não é lá em quem está... A senhorinha aquela lá que está dançando lá com o grupo do Fegadã. E é assim, tomara que tu continue na tua escrita, porque esse livro, ele foi muito importante para, que nem tu estava contando ali no começo, né? Vocês que viviam aquilo ali, na dança, tudo, quando tiveram a oportunidade de parar, de estudar, vocês que viviam aquilo ali, se deram conta que nunca tinha tido esse olhar, né? Imagina quantos outros locais que a gente ainda não olhou com esse olhar feminino ainda, dentro do próprio tradicionalismo. Ontem eu até perguntava pro Alexandre, né?
se existe uma pajadora, porque a trovadora a gente sabe que existe, né? Tem uma que a gente conhece. Mas pajadora, ele me disse, olha, Geis, acho que não. E aí falávamos também de coisas que estão se perdendo, né? Ontem ele falou de manifestações artísticas individuais. Então, o serrote, né, que era tocado, o bumbo-legueiro, esses que são mais assim, né, que a gaita ponto que estava deixando, o pessoal agora surgiu de novo, né, conseguiu pegar uma... E nos bailes a gente corria para o salão para dançar ao som de uma gaita ponto. Exatamente, e E aí agora assim... não vê mais. Exato. E aí, assim, esse olhar também, o olhar feminino nessas outras coisas também é importante, né? Não só na dança, mas é que a dança, nós estamos mais... eu não ia dizer inclusas, mas assim, a dança é intrínseca a nós, assim. E numa palestra que eu vi tua, tu disse... Tu falando, assim, da dança e como é que as pessoas se sentiam quando dançavam, né? E aí trouxe os relatos dessas pessoas, assim, me sinto livre, eu me sinto leve, né? E aí tem uma escritora que fala, se eu não puder dançar, não é a minha revolução. E eu acho isso, assim, uma frase ótima, porque realmente, quando a gente está feliz, a gente dança, quando o time da gente ganha, a gente dança, a gente, né? E esse olhar, assim, do ponto da gente, isso é muito legal. E eu queria te perguntar, desde que idade que tu dança? Porque, que nem tu falaste, né? Antes, tu não tinha toda essa vivência e todas as leituras e todas as pesquisas que tu fez. Mas tu trazia o que era teu, né? E tu podia falar daquilo ali. Então, como é que tu aprendeu a dançar? Onde que tu Assim, começou? a dança, eu posso te dizer que o meu pai conta hoje dos bailes que ele ia quando ele era guri. O guri dele é 14, 15 anos, né? Então, ele agora, do tempo para cá, ele tem sentado para contar essa história. Acho que até pela própria idade, eles param para relembrar, né? Então, o pai tem contado muito dos bailes de antigamente. E são tudo aquilo que a gente lê nos livros, é tudo aquilo que a gente vê. E a minha mãe, ela tinha uma loucura por música e por dança. A mãe estava sempre dançando, nem que fosse sozinha. Dias antes dela falecer, inclusive, a minha filha gravou ela dançando dentro de casa. Ela dançava, ela gostava, dava uma música, ela levantava e saia dançando. Então, eu sempre gostei, sempre vi dançar, sempre gostei de dançar. Eu tinha 6 anos quando a escola onde eu estudava, em Santana do Livramento, montou um grupo, uma invernada artística, né? Que a gente chama de grupo porque a invernada tem os individuais juntos, né? Então, um grupo de danças. E eu perguntaram se eu queria, eu disse que sim. E o meu pai fez todo o sacrifício do mundo, porque nós não tínhamos tantas condições assim financeiras, né? Já pagava uma escola, então dentro da escola tinha o grupo, ele fez todos os sacrifícios do mundo para que eu tivesse o vestido, para que eu tivesse o sapatinho, todas essas coisas, e eu comecei a dançar. Meu pai sempre foi sócio do CTG Fronteira Aberta em Santana do Livramento, até vir para Casqui e se associar no Estância Pedro Brau Sobrinho. E eu lembro, eu tenho uma foto, eu tinha uma saia, Livramento é muito frio, não sei se tu conhece lá, tu já passou algum tempo lá, porque às vezes ir lá é uma coisa, agora passar o inverno é horrível, né? E eu tinha uma saia de flanela, que é um tecido que acho que nem existe mais, é flanela, né? Aquela, não, ou não é flanela, ela é peluciadinha, é flanela, né? Não, Tem acho a que não. flanela. É estampadinha, ela toda estampadinha. Ela é quentinha, né? É um tecido quentinho. Isso. E uma blusa branca, uma cacharel branca, aquelas que são as golas altas, né? Tem uma foto minha que é algo de eu dançando num baile infantil no Fronteira Aberta. Eu tinha as bochechas no vermelhão, vermelhão, sabe? Eu sou morena, mas a bochecha era um vermelhão como se eu fosse gringa, né? De tanto dançar. Eu sempre gostei do movimento da dança. Depois eu vim para Casqui
e eu entrei para a ginástica rítmica. Eu fazia ginástica rítmica com o Pavani, professor Pavani. E da ginástica rítmica, eu passei depois, então, para o CTG. Eu fui convidada pelo Dagoberto Flores Betega, que era na época o patrão, para ser prenda. E eu concorri à prenda e entrei para a invernata. E dali, então, eu comecei a dançar em CTG. Eu tinha 15 anos. Então, dos 6, eu entrei num grupo de danças tradicionais e fiquei, acho que 1 ano, 2, 6, 7. Porque aí depois mudava a categoria, ficava grandinha, né? Já não podia ficar muito. Eu era de coral, eu cantei em coral, eu cantei em festival estudantil internacional, fui campeã fui campeã de música, assim, cantando, solista vocal, só que eu cantava outras músicas que não eram gaúchas. E aí, outro dia eu cheguei lá no Pai e ainda encontrei o bendito do troféu lá. E não sei quem foi que perguntou por que eu não cantava mais. Porque a voz não foi educada. Foi aquele tempo e nunca mais, né? Então, e eu cantava em coral, era a segunda voz no coral da escola. Então, sempre estive envolvida nesse tipo de coisa, né? E entrei para o grupo de dança e dancei por, acho que uns 17, 18 anos nesse grupo. Depois eu saí, eu tinha a minha filha mais nova, já tinha 1 ano, mais ou menos 1 ano e pouco, já tinha as duas, e eu precisava estudar e tudo. Na época não é como agora, que tu tem acesso a tudo, né? Então tu tinha que sair da cidade, né? E isso, e assim mesmo, às vezes eu descia do ônibus e ia ajudar a encerar a cancha de boche, ajeitar uma coisa, ajeitar outra entidade. Até que chegou um ponto que não deu, eu tive que parar mesmo dentro do tradicionalismo. Mas jamais, jamais, eu digo para as meninas do grupo que eu ensaio, querem ensaiar em casa, vão tomar banho, tomem banho e saem o sarandeio da Tirana, o sarandeio do Tatu, o sarandeio, porque no inverno é bem bom, a gente aquece o corpo dançando os sarandeios, elas riem, eu digo, mas foi assim que eu nunca esqueci as danças, foi assim que eu sempre soube o que fazer. Então, dançar faz parte, né? O ano passado, na pandemia, no domingo, a gente estava, meu marido, eu e as 2 filhas, uma música gaúcha e nós dentro da piscina, baile, baile. Então, faz parte, é como tu disse, a gente acaba tendo isso. E eu gostei muito dessa frase que tu me deu depois, tu me falou aí, depois tu me dá ela e a autora, porque é bem isso, dançar faz parte, e faz parte do ser humano. Se começar a estudar a história da dança, o ritmo faz parte do corpo, né? Não tem como tu não mexer ao som de alguma coisa, às vezes até mesmo ao som do teu pensamento. Até as pessoas ansiosas, quando elas, né, elas têm o bater, né, das pernas, das mãos, né? Isso é ritmo, isso dá ritmo para o coração, isso dá, ou demonstra o ritmo do coração. É dança, tudo é dança, dança. Né? Então, o dançar sempre fez parte para mim, mas especificamente a dança tradicional desde os 6. Aí é muito legal. E quando tu fala assim, ó, que estava em Livramento e tinha um tecido, e aí eu me lembro já das regionalidades, né? Não, é impossível a gente não ver assim essas diferenças. E isso também é muito rico dentro do tradicionalismo, e é uma coisa que tem que ser enaltecida. As nossas diferenças regionais, Isso. sabe? Que acaba que, às vezes, a gente fica meio engessado por causa dos manuais, por causa dos festivais, mas tu falaste da Cacharel e já me veio assim, ó, um monte de imagens que eu fui vendo, né? Aqui em Caciqui foi inventado, vamos dizer assim, o baile de debutantes, né? Tradicionalista, com o tradicionalista Argel Carvalho. E, claro, naquela época, né, era tudo feito assim, e ele disse que era um baile social, então que os homens tinham que estar de paletó, e era tudo mais, né? Uhum. E aí fomos, acho que foi em 2018, 2017, não me lembro bem, fomos num baile Negrinho do Pastoreio, que é da nossa região aqui, né? Uhum. Chegamos lá, a primeira coisa que nos chamou a atenção, várias prendas, inclusive algumas debutantes, utilizando camisa de cetim branca. Isso nos chamou assim, foi a primeira coisa que nos chamou a atenção. Olha que interessante, lá em Casqui quase ninguém usa blusa de cetim.
até o próprio tecido, né? Quase. Tá. Começa o baile, teve a apresentação das debutantes, super bonito e tal. E aí, depois aquela parte que libera pra galera, né? Que depois o baile mesmo, e começa a entrar aquela gurizada, e a gurizada toda de bombacha de jeans, bombacha de brinha aquela. Gente! E nós olhava assim, e de camisa, estavam, não estavam Fiochados. decente, né? Mas estava assim com a calça, com a bombacha de jeans, assim, olha que interessante, né? Como que na mesma região, né, a gente tem essas diferenças, e eu acho que a gente tem que estudar e que enaltecer essas diferenças, né? E até mesmo a questão do clima, né? Agora, hoje, essa semana última mesmo, a gente teve uma mini semana farroupilha aqui no CTG, no General Osório. E aí, depois da pandemia, quase ninguém entrava nas pilchas, né? Tivemos que ir para saia de suede, mas um calorão aquela saia, pelo amor de Deus. Claro, porque é uma saia que é para usar em setembro, né? Claro. Sabe Então, que essa questão do baile debut, eu lembro que eu conversei com a gurizada ali do Antônio Lemos, e eles ficaram assim, ó, admirados. Eu disse, você sabe o que é um baile de debut? Ah, tem no comercial, tem no Pedro Brau, tem no General, tem no Davi. Sim, tem, mas o que é o baile debut? É um baile. Sim, mas por que uma debutante? Né? E aí eu retornei de novo naquelas mulheres lá, que eu disse que as mulheres casavam com 14, 15 anos. Que horror, professor! Mas aí expliquei a questão de morrer cedo, da intempérie, da falta de higiene, da falta de recursos, né? Moravam para fora, médicos, hospitais. A época, né? E então elas precisavam, os pais precisavam que elas casassem cedo. Aquelas que não eram prometidas no nascimento, elas depois precisavam encontrar alguém. E que as meninas, depois, com o tempo, elas eram apresentadas à sociedade, né? E que essas apresentações eram em saraus, né, entre famílias e tal, e que foi migrando até chegar aos bailes de debutantes, alguém que debuta, que começa, que inicia a origem das coisas, sabe, o significado das palavras, o que é uma prenda, o que é um debut, o que é um doner, o que é isso, o que é aquilo, sabe? A gente fala, e essa geração não tem muita noção. Né? Então, eu sempre converso muito com colegas que elas têm linguajar específico, e tem uma colega minha que às vezes ela sai com algumas palavras assim, digo, da onde tu tirou isso? Agora eu já sei, ela me disse capelês, né? Porque ela nasceu na capela, então ela disse capelês. A gente brinca muito com essas coisas. E eles não têm outro tipo de linguagem, né? Então, a questão, por exemplo, assim, do debut, de dizer que as meninas eram apresentadas e que antes disso elas não saíam nunca, elas não iam a bailes, elas não iam à sociedade, e então ali, né, que eles acham um horror tu te expor para alguém te escolher. Era o real daquela época, era a necessidade de sobrevivência da época, era a moral e a cultura da época. Isso quando não nascia já prometida, né? Geralmente o filho dos padrinhos, né? Geralmente era assim, eram os padrinhos, que os padrinhos eram lindeiros de fazenda, ou então já tinha ligação com a família, né? E aí já me vem uma outra coisa também no livro do Saint-Hilaire, do Augusto Saint-Hilaire, né? Que é um viajante francês em 1800 ele veio, né? 1800 e pouco, e aí ele começa a falar da mulher, e eu adoro quando ele chega nessa parte, porque ele diz assim, ó, a mulher lá do fundo de campo mesmo, né, ela se vestia muito melhor que muitas francesas, bem assim que ele escreve no livro. Isso. E aí que a casa muito simples, mas muito arrumada para receber o baile. Né? Às vezes o baile não era na casa, era no galpão, e ela arrumava também aquele galpão, tirava as coisas, né, para receber esses visitantes.
que depois que acabava o baile, os visitantes acabavam dormindo ali onde teve o baile mesmo, né? Sim. Então, até esses pequenos grandes detalhes, né? Que fazem a diferença da história da gente, né? Mesmo Isso. a gente. E quando ele fala também de que as mulheres do Rio Grande do Sul eram diferentes das mulheres do resto do país, né? Que elas socializavam, elas não fugiam. Tem uma parte que fala no livro, acho que é nesse da sociabilidade, que fala que as mulheres se escondiam em outras partes do país e que as gaúchas não, elas ficavam onde estavam as pessoas, elas cumprimentavam, elas até conversavam, era permitido a elas, né, interagir, né? Então não eram assim chucras, vamos dizer, no nosso linguajar, né? Então todos esses detalhes me levaram a entender isso que eu estou dizendo, que havia sim uma reação, como pede o livro das danças, reagia como, né? E voltando então lá ao meu dançar, como eu não posso mostrar muita coisa porque a moral da época, a sociedade da época não permite, mas eu posso sentir. E essa sensação e esse sentimento que eu tenho, nem que seja o sentimento ligado à moral de que eu preciso conquistar, né? Ela se traduz em movimentos. Então, a gente vira em tudo e a dança nos mostra isso, as nossas intenções, né? Hoje, se tu pegar as danças contemporâneas, elas mostram as intenções, né? Tu observa em quem dança a intencionalidade que ela tem nos passos e nos movimentos e nas caras e bocas e, né? Então, é assim. E a gente volta para os gestos e olhares de novo, né? Que sempre tem em todas as danças. Sandra, já passei muito dos 40 minutos. Problema. Quero te agradecer muitíssimo, obrigado. Te falar que eu baixei aqui, eu não tô achando a moça, peraí. Que é, se eu não puder dançar, não é minha revolução. Ela é uma escritora feminista e ela escreveu isso num livro. Agora não achei ali no site o nome dela, me perdi de novo ali, mas depois eu mando e deixo na descrição do vídeo no YouTube para a gente pegar também. Que eu acho que é isso mesmo, assim, acho que a gente vai revolucionar e vai dançar. É a maneira como a gente se posta em relação à vida e as coisas que fazem com que a gente faça a revolução. E eu me preocupa muito quando falam que tem que transgredir tudo para fazer revolução. Na minha concepção de vida, a revolução ela acontece todo santo dia na vida da gente, cada pequena conquista, nem que seja uma palavra diferente de alguém que a gente espera, ou uma conquista assim mínima no trabalho, uma conquista mínima dentro de casa, com um filho, com um marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, tudo isso é revolução. A gente não pode ficar esperando assim grandes guerras, grandes revoluções armadas, grandes revoluções midiáticas, grandes revoluções de palavras malditas, como eu digo, de tanta insensibilidade como a gente vê hoje. As pessoas são insensíveis, elas falam e não se dão conta que cada palavra que tu diz tem uma reação muito grande no outro, cada gesto que tu faz, sabe, tudo tem ação e reação, né? Isso é uma lei da física, não sou nem eu que estou dizendo. Mas as crianças, os adolescentes e os adultos, né? Porque vamos e venhamos, os adultos são os exemplos, né? Eles não se dão conta disso. E por mais que essas mulheres que a gente fala e representa nas danças, elas fossem submissas, de uma época cruel, bem mais cruel que a nossa, de uma época ruim em relação à falta de comunicação, falta de recurso, falta de tudo, ainda assim elas tinham sensibilidade, né? E conseguiam, de alguma maneira, sobreviver e viver bem, dentro daquilo que elas tinham, óbvio, né? E hoje a gente tem tudo, e morre de ansiedade, morre de estresse, morre de depressão.
É difícil, mas a gente vai revolucionando aos pouquinhos e dançando para E isso. dançando. Muito obrigada. É sempre Eu que um agradeço. aprendizado e um prazer estar junto conosco. E sempre bem-vinda ao blog, aos encontros virtuais. Depois a gente vai deixar disponibilizado no YouTube do blog e também vamos disponibilizar no blog, nas redes sociais e tudo mais. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Eu Tchau, que te tchau. agradeço muito pelo carinho, viu? Muito mesmo. Obrigadinha. Até a próxima.